O diário de bordo não tem estrutura definida, ele pode ter qualquer formato, assim como o pôster, né? Ele não tem número de páginas definido, ele não tem ordem definida, e o que vale ponto nele é exatamente a mesma coisa que valeu ponto no pôster, ou seja, tem um número determinado de temas, de tópicos da matéria que você precisa cumprir, ou seja, para o pôster tinha cultura, formalismo, funcionalismo, aplicador de saberes ou ativista político, né? E a questão mais ampla da linguística aplicada. Pro diário de bordo vai ter, além disso, leitura, letramento, preconceito linguístico, a questão da diversidade textual e textos orais, elaboração de materiais didáticos, tecnologia e gêneros, sendo que tecnologia e elaboração de materiais didáticos não são obrigatórios, porque esses sim não dá para relacionar com qualquer tema. Depois, quando chegar mais perto, eu vou refazer essa lista. Mas não é uma lista assim assustadora, porque são simplesmente todos os textos do semestre que você tem que associar de alguma forma com o seu tema, sem ter a obrigação de associar a parte de tecnologia, a menos que o seu tema seja tecnologia, como é no caso o da Renata, né? E de outras pessoas que apresentaram em cima desse tema, né? E sem ter que associar obrigatoriamente com material didático, a menos que o seu tema tenha a ver com material didático, tá? As teorias continuam sendo facilmente articuladas ao tema. Então, da mesma forma que cultura está em tudo, leitura está em tudo, da mesma forma que cultura está em tudo, a questão de ser mais ativista ou menos ativista está em tudo, né? A questão da leitura e do letramento está em tudo. A questão da literatura está em tudo. Não como literatura, vou falar de grandes clássicos, Iracema, Machado de Assis e tal, mas como a gente vai ver na aula que vem, a gente vai falar de cultura acelerada, desacelerada, tempo cíclico, acelerado e desacelerado. E essa teoria especificamente pode ser aplicada a qualquer tema, né? Isso vai ficar mais claro depois que vocês lerem o texto e depois que vocês tiverem a aula. Óbvio, as coisas vão se esclarecendo. Mas tem gancho de todos os textos para todos os temas que vocês puderem imaginar, né? E a parte do exercício que vale nota é justamente essa. Então não é diferente do pôster, só que tem mais textos para fazer. Você tem que fazer ligação com todos, né? E uma coisa que eu vou pegar mais pesado na cobrança é que vocês efetivamente façam alguma coisa. Ou seja, que vocês efetivamente entrevistem alguém, façam uma visita e não simplesmente leiam coisas na internet ou falem da sua própria experiência, da sua própria cabeça, entendeu? Para que a coisa tenha provas, tenha algum embasamento concreto no mundo, entendeu? Mas fora isso, não precisa ter formato específico. Gente, não é possível, eu vou morrer aqui nesse engarrafamento. Eu tô há 2 horas parada aqui, não aguento mais. Coisas que eu acho que são muito válidas para que vocês não errem nessa questão, não cometam os mesmos erros dos pôsteres. Eu acho que é muito válido vocês tirarem trechos dos textos, né? Ou seja, peguem citações mesmo dos textos, de cada um dos textos que vocês acham que tem mais a ver com o tema de vocês e façam ligações com aquilo que vocês estão vendo no dia a dia da pesquisa de vocês. Se for entrevista, pega um trechinho da entrevista e relaciona com aquilo que você leu no texto X. Não precisa relacionar cada trecho da entrevista com cada texto que você leu, não. Pode relacionar, sei lá, pergunta 1 da entrevista com o texto 1, a pergunta 2 com o texto 5. Não precisa ser, né, relacionar cada resposta com todos os textos, não precisa ser assim. Mas pega trechos de cada texto e vai relacionando com trechos daquilo que você viu na sua pesquisa, entendeu? Porque o exercício que vale ponto é justamente esse. Coisas do mundo real relacionadas a trechos da teoria. Se você fizer isso assim na prática mesmo, na hora de escrever, mesmo que o seu texto seja curto, fica mais difícil de errar. O lance é que tem que ir fazendo isso com todos os textos.
E isso também é o que a pessoa faz na monografia. Só que na monografia precisa fazer isso de um jeito formal. No memorial não precisa. No artigo também é formal. No memorial não precisa. No memorial você pode fazer isso informalmente, enquanto vai contando a sua experiência de pensar sobre essas coisas. Não tem a exigência de ser formal. Não precisa botar palavrão e escrever de qualquer jeito, né? Usa norma culta e, entendeu? Usa gíria só se for uma coisa que vai dar um sabor pro texto, mas não precisa ser super formal e seguir as normas da BNT. Sacou? Vou dar um exemplo. A questão da Marcela Delgado era o ensino de literatura, que é muito complicado, etc. Aí ela está escrevendo lá o diário de bordo e ela começa dizendo que como aluna ela tem dificuldades com isso, porque ela tem que ler milhões de livros, contextualiza a questão. Aí ela diz que como professora ela também não sabe, blá, blá. E aí a professora Sabine sugeriu que era importante trabalhar com essa questão, blá, blá, blá. E ela achou que seria bom para a formação dela de professora, pensar como... Contextualizou tudo, ok. Aí tem que relacionar com a questão da cultura. Aí ela vê que lá no texto de cultura da Lúcia Pacheco tem um trechinho em que ela fala sobre a terceira cultura, né? Que é a criação de um espaço em que tenha um pouco da cultura do aluno e um pouco da cultura do professor. E, no caso, um pouco da cultura da língua mãe e um pouco da cultura da língua alvo. Aí ela não está falando de inglês, mas ela está falando de literatura, ela vê que tem um paralelo. Pô, tem um paralelo. Então, na verdade, precisava criar uma terceira cultura em que tivesse um pouco da literatura que o jovem está acostumado, ou que o professor em formação está acostumado, e um pouco da literatura que é a literatura clássica que ele também precisa conhecer. E aí ela começa a escrever sobre isso, tira lá o trechinho e fala, olha, da mesma forma que Lúcia Pacheco fala que é importante que se estabeleça uma terceira cultura para ensinar língua inglesa, porque não é só ensinar a cultura do americano e nem só ficar na cultura do brasileiro, não é só ensinar o clássico e nem só ficar lendo Harry Potter, a gente tem que chegar ao meio termo. E aí, uma das coisas que eu percebi, à medida que eu entrevistei os meus colegas, é que existem sugestões para isso. Por exemplo, uma forma de criar essa terceira cultura poderia ser fazer associações entre Harry Potter e Macunaíma, sei lá, tô chutando, entendeu, gente? Então, ela consegue juntar a entrevista que ela fez com os colegas, o negócio que estava no texto e a ideia dela. Se fizer isso, ganhou, é isso, acabou, formou. E agora eu acabo de chegar ao estacionamento da Veiga. Juan, obrigada por ser meu porta-voz e pela super parceria. Acho que foi a primeira aula que eu dei por WhatsApp colaborativa.